Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, mãe querida, nos convida aqui. Continuemos as nossas reflexões contidas no capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, em que nós estamos passando, por assim dizer, rapidamente pelas repercussões da morte. Já vimos os espíritos felizes, os espíritos em condição mediana, e hoje vamos estudar os espíritos sofredores. E o livro traz para cada um de nós estudarmos, nos aprofundarmos 10 exemplos. E a síntese que nós vamos ver aqui é exatamente um, um relato, de mais ou menos situações vividas por cada um deles, não querendo dizer que para todos será assim, mas são dados que compõem, na sua generalidade, as impressões de cada um deles. Então, em síntese, é comum eles dizerem que, fechadas as pupilas, como que se despontou para eles um clarão. Ouvem sons estranhos, a alma luta por não deixar o corpo, mas tem que deixá-lo, e entra em agitação. Se impacienta, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quer falar, gritar, pedir que não o deixem partir, mas é impossível. A morte acontece. E ainda ouve alguém dizer: descanse em paz. E eles perguntam: como descansar em paz? Eu me vejo ao lado do corpo que não desejo abandonar. Uma força misteriosa me atrai para ele. Eu vejo a minha vida como eu bem a conheço. Eu me desespero. Quero fugir espavorado. E de repente me vejo lançado no espaço em busca de repouso. Mas não encontro esse repouso, nem um abrigo. E sim, outros espíritos tão inferiores quanto eu, praticantes do mal e que vagueiam, convidando a que eu me junte a eles nessa desenfreada busca de repouso. Então, esses detalhes e tantos outros se somam, mostrando as situações de egoísmo, de maldades e uma dúvida terrível a respeito do que acontecerá com eles. Olham em torno, nada veem, sentem-se sozinhos e nada podendo fazer. Entram em desespero. Não conseguem ver os amigos espirituais que ali estão para encaminhá-los. As lembranças das faltas passadas são terríveis. E ele então se atira para qualquer lugar e se sente altamente bem quando, em meio aos encarnados, encontram alguém com um campo mental parecido com o deles, que vive em meio a cobiças, aos maus instintos, sem a fé em Deus, e acoplam-se a eles, ao mundo mental dessas pessoas, dizem assim: sentimos-nos até felizes, sem perceber que continuamos a cometer o mal. E o grande sofrimento deles vai acontecer se essa pessoa à qual eles estão ligados pelo campo mental deseje mudar ou tenha alguma atitude no bem.
Quanto tempo? É possível que passe séculos. Ele não sabe precisar como e quando. Só se vê envolto em trevas. A consciência não muda, não se altera, ele não tem explicações, mas um dia, como que se vê arrastado por um turbilhão e há um cansaço, como que um remorso de toda aquela situação, e ele se sente culpado em lembranças que se tornam inquietantes, mas ele não pode fazer nada. Mas ele ouve alguns sons, ele relembra o seu corpo e, de repente, como que se uma pequena fresta de desejo de mudança, de que algo diferente aconteça, ele divisa outros espíritos diferentes do estado dele, e aí então todo o socorro poderá ser iniciado. Quanto tempo ele ficou assim? Não há previsão de estipular datas. Às vezes passou anos, anos, séculos, até que, exauridos pela própria dor, ela os forçará a pedir o auxílio que nunca faltou, mas que, envoltos no pessoal egoísmo, negavam aceitar e pedir auxílio. Portanto, essa aceitação só virá depois de terem vivido duríssimas dores e expiações. E nós ficamos aqui até o nosso próximo encontro. Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde.